Segundo caso, eu vou colocar aqui meu observador de novo aqui. E agora ele vai estar vendo um objeto que foi colocado exatamente em cima do ponto antiprincipal. Esse é o segundo caso, onde a distância do objeto é exatamente igual ao ponto antiprincipal. Então, é só você colocar aqui para você lembrar. Ó. O DO é exatamente igual à distância do ponto antiprincipal. O que vai rolar? O que vai gerar isso aqui? Paralelo no foco. Se eu pegar outro raio de luz passando pelo centro óptico, você vai notar que eles vão, por isso que eu peguei ali a réguinha para fazer, para ficar bonitinho. Ó. Você vai notar que eles vão se cruzar exatamente em cima do ponto antiprincipal. Então, a imagem daquele objeto ela vai estar localizada aqui, ó, exatamente em cima do ponto antiprincipal. Essa é a minha imagem, esse é meu objeto. Então, a classificação dessa imagem continua sendo real, porque eu não precisei usar prolongamento de raio de luz para obter ela. Imagem real, invertida. Ela é do mesmo tamanho que o objeto, porque ela está na mesma distância. E ela está localizada onde? Ela está localizada no A, em cima do A. Então, aqui a distância da imagem é também igual à distância do ponto antiprincipal, porém do outro lado. Tá? Depois a gente vai fazer uma tabelinha para vocês verem essa comparação. Ok? Esse é o segundo caso. Observador aqui. Agora eu vou aproximar. Deixa eu só fazer um negócio aqui antes. Só para ficar, porque quando eu salvo a tela, fica melhor para vocês depois. Essa aqui, ó. Só dar um print aqui usando o zoom. Vamos lá, eu coloco aqui o objeto. Agora, então, esse é o terceiro caso. Onde a distância do objeto ela é maior do que a distância focal, mas ela é menor do que o ponto antiprincipal. Então, ele está entre o foco e o ponto antiprincipal. Se eu fizer lá os mesmos raios de luz, vocês vão ver que vai cruzar bem atrás do ponto antiprincipal. Aqui, ó. Então, aqui, ó, a imagem está sendo formada no cruzamento dos raios de luz. Opa. Continua sendo uma imagem real, né? Esse é meu objeto. Essa é minha imagem. Então, continua sendo uma imagem real, invertida, só que agora ela é ampliada. Ela é maior que o objeto.
E ela é localizada onde? Ela é localizada após o A. Então, aqui a distância da imagem ela é maior que a distância do ponto antiprincipal. Certo? Quarto caso, então. Adivinha qual que vai ser o quarto caso? O que vai acontecer quando eu colocar no quarto caso? A imagem imprópria? É isso mesmo, igual no espelho. A imagem vai ser imprópria. Esqueci de salvar aqui. Aí vai ter aquela imagem imprópria, igualzinho no espelho. Vamos colocar o objeto em cima do foco. E esse é o nosso quarto caso. O DO é igual à distância focal. A lente convergente é bem parecida com o espelho côncavo. Isso, Henrique. Exatamente. Lente convergente é parecida com o espelho côncavo e a lente divergente é parecida com o espelho convexo. Então aqui vamos lá, vamos pegar a raizinho de luz paralelo no foco. E raio de luz que passa pelo centro óptico. Aqui fica fácil de ver, ó, desenhando aqui, ó, que até os prolongamentos deles, depois eu vou apagar, fazer ele ficar pontilhado, até os prolongamentos deles saem paralelos. Então eles não vão se encontrar em nenhum lugar. Nem para trás, para formar uma imagem virtual, né? E nem para frente, para caso fosse possível formar uma imagem real. Então, nesse caso aqui, a gente tem a chamada imagem imprópria. Igualzinho lá o espelho côncavo também forma, né? Quando o objeto está em cima do centro óptico, do foco dele. Beleza? E agora, o mais importante para as lentes esféricas, que é igual lá nos espelhos esféricos. Para que a gente usa um espelho côncavo, por exemplo? A gente usa para ampliar a imagem. Para que a gente pode usar, né, uma lente esférica? O maior uso é para corrigir defeito de visão, né, mas também o microscópio, o telescópio, a lupa, que são instrumentos de ampliação. Todos esses instrumentos, o microscópio, o telescópio e a lupa, eles funcionam de acordo com esse quinto caso aqui da lente esférica, que é quando você coloca o objeto entre o foco e o centro óptico da lente. Tá? Então aqui o nosso DO, que é o nosso quinto caso, que é o caso da lente de aumento, onde o DO ele é menor que a distância focal. Então é nesse caso que acontece a lente de aumento. O que acontece? Vamos lá, vamos desenhar. Paralelo no foco. Quando eu colocar o raio do centro óptico, aí vai sair bem divergente agora, olha só que doideira. Né? Por quê? Porque eu coloquei bem próximo ali da lente. Esses dois raios de luz aqui, eles não vão se encontrar nunca. Porém, eu posso prolongar eles. Que eu vou obter a imagem virtual desse objeto. Deixa eu apagar aqui. Então, os prolongamentos desses raios de luz, eles se encontram aqui, ó, formando uma imagem virtual
ampliada desse objeto. O que acontece? A pessoa, ao olhar na lente, ela não vai ver o objetozinho verde aqui, ó. Deixa eu colocar de outra cor, né? Que ficou confundindo com o raio de luz. Aqui, ó. O objeto meu está aqui. Esse é meu objeto. Aí o raio de luz sai dele e tal. E a imagem aparece aqui em azul. Esse é o objeto. Essa é a imagem. Quando a pessoa olha para a lente, ela enxerga só a imagem. É uma imagem virtual. Direta. Ampliada, maior do que o objeto. E ela é localizada sempre atrás do objeto. Ela fica mais distante do objeto. Certo? Então, toda lente de aumento funciona dessa forma. Você tem que pegar e colocar o objeto bem próximo da lente, para ficar antes da distância focal, para você obter esse efeito. Então, aqui a distância da imagem, a única coisa que você sabe que acontece é que a distância da imagem tem que ser maior que a distância do objeto. Ok? Dúvidas? Por enquanto, não. Não? As equações, galera, são iguais. Mesma coisa, muda nada. Vou pegar aqui um desenho que a gente fez. Pegar esse aqui, pode ser esse aqui. Salvar ele com outro nome. Tá? Ó, aqui eu já coloquei o DO. Não precisa da classificação aqui não. Eu não estou conseguindo apagar esse trem. Ah, estou na outra borracha, tá errado. Apagar esse aqui. O que a gente quer fazer? Vamos calcular isso aqui. Vamos dar valor. A gente vai usar as mesmas equações. Quais eram mesmo? Aqui, ó, vamos escrever elas aqui em cima. 1 sobre o foco igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO. E se precisar, né, a gente sabe que DI, módulo de DI sobre DO, é igual a HI sobre HO. Não precisa disso aqui, deixa eu tirar. Então, as equações são as mesmas. Tá? Lembrando que, quando a imagem for virtual, o DI tem que ser negativo. Então, vamos escrever isso aqui, né? Imagem virtual. A gente coloca menos DI. E se a lente for divergente, a gente tem que colocar menos F. Beleza? Então, vamos fazer uma continha rápida aqui. Imagina que esse objeto está colocado a uma distância de 100 centímetros dessa lente. E essa lente tem uma distância focal de 20 centímetros. Tá bem mais distante, né? Qual vai ser a minha distância da imagem? Só para lembrar aí, é só fazer, jogar lá na 1 sobre o foco, 1 sobre 20, igual a 1 sobre DI, que eu quero calcular, mais 1 sobre o DO, que é 1 sobre 100.
vai ficar, vamos fazer o MMC de tudo. 100 DI. 100 DI por 20 dá 5 DI. 100 DI por DI dá 100. 100 DI por 100 dá um DIzinho aqui. Aí, como eu fiz o MMC de tudo, eu posso vazar fora com o DI. E fechar a minha equação, porque vai ficar 5DI igual a 100 mais DI, passando esse número aqui para o lado de lá, fica 4DI é igual a 100. Ou DI é igual a 25 centímetros. Né? Presta atenção, se o foco é 20, o A ele teria que ser 40. Olha como é que tudo funciona. Né? E eu achei o DI igual a 25, que é exatamente entre 20 centímetros e 40 centímetros. Então aqui deu 25, então tá tudo certinho, né? Tá exatamente entre o foco e o ponto antiprincipal. E eu sei também, se eu dividir DI sobre DO, que é 25 sobre 100, eu sei que dá 1/4. Isso significa que a imagem é reduzida 4 vezes. Né? Isso tudo a gente já aprendeu lá para os espelhos, funciona exatamente igual para a lente. Se eu tivesse achado um valor negativo, significaria que a imagem era virtual e esse tipo de coisa. Tá bom? Tranquilo? Deixa eu mudar o Sim. título. Fácil, né? Para quem aprendeu espelho, a lente fica bem fácil. Galera, vocês viram que o Divinópolis reabriu o comércio? Loucura, né? E sim, Também acho Nossa, loucura. puta O que merda. eu acho mais engraçado é que tem alternância de dia, né? Tipo, como se fosse fazer diferença. É, como se as pessoas morassem todas sozinhas, né? Tipo assim, não faz diferença nenhuma. A pessoa vai para casa e vai contaminar todo mundo, né? Então, em vez de sair na rua para comprar roupa, essas coisas, né, época de quarentena. É, tipo isso. Pode abrir a loja de roupa o que for. Você acha que eu vou sair para comprar? Vou ficar com minhas roupas aqui até sumir, até acabar, desgastar tudo, né? meu irmão tava falando, tem um povo que tá vendendo muito por causa do auxílio, que tem gente que ganhou dinheiro e tá gastando com roupa, infelizmente. Sério? Gastando com Sério. roupa? Sim. Seu irmão trabalha com roupa? Não, ele tem um amigo que trabalha com roupa. Ah, nossa, oi, é muita falta de noção, né, velho? Gastar o auxílio com roupa. Puta merda. É de emputecer mesmo. Nossa senhora. Deixa eu pegar aqui a imagem de um olho para mostrar para vocês. Olho. Mas a imagem mais física. Então tá aqui. Vamos lá, né? Eu já expliquei mais ou menos para vocês, né? O que cada coisinha faz, vocês lembram? O que precisa para a física aqui saber, né? Íris. O que a íris faz? Controla, né? A íris ela impede, é o que dá cor ao olho, ela impede a luz de entrar no olho. A pupila, ela controla, ela aumenta ou diminui, que é esse buraquinho aqui. Ela aumenta ou diminui, aumentando ou diminuindo a intensidade da luz que entra dentro do olho. Aqui, o cristalino é uma terminologia que tem mudado, viu? Pode aparecer como também a lente do olho. Tá? Tem alguns livros que já vem trazendo ela como se fosse a lente do olho. A córnea é a nossa primeira lente. Tá? O cristalino, a lente do olho, é a nossa segunda lente. A luz ela sofre o primeiro desvio na córnea e depois ela sofre o segundo desvio no cristalino. Esclera, humor vítreo, humor aquoso, aí é lá para o professor de biologia. A gente tem que saber o quê? Que a retina é onde a imagem é formada. Então, aqui é onde forma a imagem. Formação de imagem.
Então, o raio de luz ele tem que entrar, passar pela córnea, passar pelo cristalino e se focalizar aqui, né, em cima da retina, em cima dessa região toda aqui. Que aqui a gente tem os cones e os bastonetes que recebem isso, recebe essa luz, bastonetes. E transformam isso em informação através do nervo óptico, chega lá no nosso cérebro. Tá bom? Como agora vamos ver as doenças relacionadas a isso. Deixa eu pegar, ver se tem uma imagenzinha aqui mais limpa. Para que o olho funcione bonitinho, tem que ser dessa forma aqui, ó. O objeto, né? A luz que vem do objeto, ela passa pela córnea, sofre o primeiro desvio, passa pelo cristalino, sofrendo o segundo desvio, e a imagem é formada em cima da retina. Tá? Isso aqui é um olho humano bacaninha, que funciona legal, a imagem está formada em cima da retina. Se o olho tiver... Abud, Oi. isso aí é como se fosse a câmera escura, né? Exatamente, a câmara escura é uma reprodução do nosso olho, exatamente. Agora, quer ver? Se o olho tiver miopia, essa imagem ela vai ser formada de maneira diferente. Vou ter que pegar um aqui e a gente vai desenhando. Vou pegar olho humano, miopia. Aí vai aparecer. Ah, bacana, eu gostei dessa imagem. Aqui, ó. Quando o olho tem miopia, os raios de luz, eles se cruzam. Cadê? Ah, não, vamos começar com a hipermetropia aqui, ó. O que é a hipermetropia? O globo ocular, ele é mais curto do que o normal. E o fato dele ser mais curto faz com que a imagem seja formada atrás da retina. Em vez de ser formada em cima da retina, como deveria, aqui, ó, imagem formada em cima da retina. Quando tem hipermetropia, ela é formada atrás da retina. O que eu faço para corrigir isso? Eu coloco uma lente convergente na frente do olho. E aí eu pego essa imagem que estava atrás da retina e trago ela para cima da retina. Tá? Hipermetropia é a dificuldade de ver de perto. Ela é causada pela má formação do globo ocular. É tipo a presbiopia. Presbitia que está aqui, né? Mas é presbiopia, presbitia, a mesma coisa. Tá? Hipermetropia, deixa eu escrever aqui. Hipermetropia e presbiopia, elas são a mesma coisa. A imagem é formada atrás da retina, você coloca uma lente convergente na frente do olho para trazer a imagem para frente. A rosinha aqui em cima, né, da retina. Qual que é a diferença de hipermetropia e presbiopia? Isso aqui, a hipermetropia, é a má formação do globo ocular. Presbiopia é a doença da idade. Então, todo mundo acaba desenvolvendo um pouquinho de presbiopia com a idade por causa dos músculos que movimentam o cristalino, que são os músculos ciliares. Com a idade, esses músculos vão perdendo a potência, perdendo a força dele, e aí você vai perdendo a capacidade de visão, tá? Para objetos de perto. Agora, se a gente for lá para a miopia, o que acontece com o olho míope? A imagem, em vez da imagem ser formada em cima da retina, ela é formada antes da retina. Tá vendo que tem um espaçozinho aqui, ó? Ela foi formada antes da retina. Eu coloco uma lente divergente para pegar essa imagem e trazer ela para o local onde deveria. A miopia é uma dificuldade de ver de longe. Tá? Então, se a gente pegar uma lente divergente, a gente corrige
o olho, o defeito de visão de um míope. Lente convergente, a gente corrige a visão do míope, do hipermétrope ou do velho, né? Que a gente vai todo mundo ter com a idade. Então, olha só. Vamos escrever aqui. Miopia. É dificuldade de ver de longe. Como é que corrige? Lente divergente. Presbiopia. E hipermetropia. Ambas é a dificuldade de ver de perto. E ambas usam lente convergente. Só que essa aqui, ela aparece com a idade e essa aqui ela é congênita. Tá? Você nasce, você desenvolve isso ali por causa dos seus genes. Né? Se seu pai tiver hipermetropia, muito provavelmente você vai ter. Sua mãe tiver também, pode. Então, ambas têm a mesma coisa. Dificuldade de ver de perto, você corrige com a mesma lente, que é convergente. Só que uma é causada por defeito de fabricação e a outra vem com a idade. Tá bom? Como que a gente corrige? Se a lente é divergente, a gente vai ter graus negativos, né? Então, a gente, por exemplo, eu uso 2 graus de miopia, então isso é menos 2 dioptrias. Eu tenho 1 grau de miopia, menos 1 dioptria. Quando a lente é convergente, você fala assim, eu tenho dificuldade de ver de perto, eu uso óculos de leitura. Ele tem 1 grau, então é 1 dioptria, positiva. Não, eu já estou ficando mais velho, eu preciso de 4 graus para o meu óculos de leitura para eu conseguir ler meu livro. Então, essa dioptria é positiva porque a lente é convergente. Sim, Milena, acontece. Acontece com muita frequência. A Milena perguntou se o idoso tinha miopia quando jovem e ele desenvolveu presbiopia, a miopia melhorou? Sim, acontece. Né? E a gente pode corrigir essas coisas, essas doenças, fazendo correções na córnea, né? Então, por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui uma figura legal da cirurgia que eu fiz. Quer ver? Essa cirurgia de correção dá muita agonia. Fica com umas garrinhas, não fica? Garrinha? Como assim? Eles colocam umas garrinhas na pálpebra, assim, pra segurar. Eu fico... É, igual no, como é que fala? No Laranja Mecânica. Nossa, me deu muita agonia o dia que eu vivi de correção de grau. Não, mas é muito de boa. É a coisa mais de boa que tem, assim, que eu já fiz de miopia, de intervenção cirúrgica, essas coisas assim, quer ver? Isso aqui é só do folderzinho lá aqui. Olha só isso aqui. O cara vem cá, ele corta, tem uma maquininha que ele corta, abre a sua córnea, então ele tira a tampa da córnea, igual tá aqui. E ele vem com laser e esculpe uma lente no seu olho, depois ele fecha a córnea de volta. E a córnea, ela cicatriza sozinha, só que você não pode coçar o olho, você não pode fazer nada, você não pode encostar no olho durante um tempo. Você tem que dormir de barriga para cima, é um saco. Mas aí a lente fica esculpida aqui dentro, ó, do seu olho, a córnea fecha por cima e cicatriza. Mas assim, é muito bom. Nossa, livra a gente do uso do óculos, né? Tem algumas cirurgias que ele coloca uma lente dentro do olho e fecha a córnea por cima. Quando o grau da pessoa é muito grande, não dá para fazer essa correção, tá? Porque você queima a córnea da pessoa, né? Você esculpe uma lente ali. A garrinha que a Gabriela falou, é isso aqui, né, Gabriela? Olha que bacana. É isso mesmo. E o bom é o cheirinho de queimado que dá. Parece pena de galinha queimada, assim. O meu foi assim, ó. Pra abrir o olho e queimar, tá vendo?
e deixar aberto lá, mas você não sente nada, não. Você só é só esquisito, né? Que você não pode, tem que ficar imóvel olhando pro laser. Mas dura tipo 30 segundos em cada olho. O preparo é muito mais chato do que a própria cirurgia. Eu recomendo todo mundo fazer. A hora que vocês estiverem lá com os seus 21, 22 anos, vocês podem fazer, que aí o grau de vocês não volta, não.